Senhor está falando algo profundo no meu coração. E eu sei que existe alguém, ou pelo menos alguma pessoa, que essa palavra aqui do Salmo 23 vai chegar de forma poderosa na sua vida. Vão ser alguns minutinhos importantes para que você possa conhecer esse pastor chamado Jesus. Já abriu aí no Salmo 23? Salmo 23 é um salmo conhecido que diz: o Senhor é o meu pastor e nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu ande por um vale de trevas e mortes, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade do Senhor estarão comigo todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Quando eu era adolescente, eu ouvi um pregador que ele falou sobre o Salmo 23 e eu nunca esqueci. E ele disse que um jovem com muito conhecimento e um jovem e um senhor muito sábio foram convidados para ler o Salmo 23 em um evento. Aquele jovem com muito conhecimento, com muita eloquência, depois que ele terminou de ler o Salmo 23, aquele auditório aplaudiu por minutos aquele jovem batendo palmas. Depois aquele senhor sábio, bem simples, pegou também o Salmo 23, a Bíblia Sagrada, e ele leu. E depois que aquele senhor sábio, com muita simplicidade, leu o Salmo 23, as pessoas por minutos choravam diante da leitura e depois da leitura. Quando terminou aquele evento, aquele jovem cheio de conhecimento, de eloquência, procurou o senhor sábio e disse: eu não entendi, porque quando eu li, eles aplaudiram de pé, mas quando o Senhor leu, eles choraram de joelhos. O que foi que aconteceu? E aquele senhor disse para aquele jovem: olha, talvez porque você conhece muito bem o Salmo 23. Mas, meu filho, eu conheço o pastor do Salmo 23. Eu quero falar um pouquinho sobre esse pastor do Salmo 23. O salmo que levou o salmista Davi a fazer uma declaração de fé muito ousada e muito corajosa. Porém, você precisa entender que nós não entendemos muito bem o Salmo 23, que é um dos salmos mais conhecidos e mais recitados pelas pessoas, por causa da tradução. A tradução para o português traz um pouco de dificuldade, porque talvez na sua Bíblia, a tradução é: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, a gente pensa que quando o salmista Davi ele disse que o Senhor era o pastor dele, nada iria faltar na vida dele. Então, quando a gente diz assim, olha, nada vai me faltar na vida, lógico, quando eu era adolescente eu já pensava, bom, não vai faltar aquela bicicleta de marcha que eu quero, não vai faltar aquela motinha que eu quero comprar, ou não vai faltar aquele carro, não vai faltar, sabe, dias felizes.
porque se Ele é meu pastor, nada vai me faltar. E eu comecei a perceber que na vida nós temos aflições. Comecei a perceber que na vida nós temos perdas. E na vida muitas vezes falta muita coisa. Logo, ou esse texto da palavra de Deus é mentiroso, ou eu estava interpretando de uma forma muito errada. E talvez muitas vezes, por não entender a palavra de Deus, nós sofremos muito. Até a própria palavra, o próprio Deus diz, olha, o meu povo tem perdido a guerra, porque está faltando conhecimento. E quando nos falta conhecimento, o diabo, ele traz mentira, ele traz engano. E aí ele nos derrota pela mentira, pelo engano. Então, quando o salmista Davi diz aqui que o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, ele não está olhando para frente. Ele não está olhando, olha, não vai me faltar uma boa casa, não vai me faltar um bom emprego, não vai me faltar, grandes conquistas, grandes vitórias. Não é isso que ele está dizendo. Embora Deus seja poderoso para fazer, e embora Deus, como um pai, tem prazer em nos presentear e nos abençoar, não é isso que o Salmo 23 está dizendo. Quando diz assim, o Senhor é o meu pastor, de nada sentirei falta, não é para você olhar para frente, para as conquistas. É para você olhar para trás. É o que ele acabou de afirmar. Então ele acabou de afirmar que o Senhor, a palavra aqui é Iavé. Ele está falando, olha, meu Deus, ele é o meu pastor. Iavé é o nome de Deus. É o Deus criador, é um Deus que é poderoso. Um Deus criador dos céus e da terra. Um Deus que é infinito, um Deus que é onipotente, onipresente. Esse Deus grandioso, ele é meu. É você ter a sensação de você ter um Deus que é seu. Jesus disse, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Jesus disse, olha, as minhas ovelhas ouvem, reconhecem a minha voz e as obedecem. Saiba de uma coisa, as ovelhas de Jesus ouvem a voz dele e reconhecem a voz. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, olha, existe o timbre da voz. Você sabe que toda voz tem o seu timbre. Toda voz, por mais parecida que seja a voz, alguns irmãos têm uma voz muito parecida. Minha voz é um pouco parecida com a do meu irmão. É um timbre parecido, mas não é a mesma voz. Com certeza a minha esposa reconhecerá a minha voz no telefone e saberá que não é a voz do meu irmão. Eu tenho aqui um exemplo muito bacana que sempre, quando eu e Simone nós nos casamos, nós até hoje nós trabalhamos juntos o dia todo, nós ficamos juntos. E com 9 meses de casamento eu tive que fazer uma viagem. Eu fui para um congresso lá em Brasília. Só que nós fomos de ônibus e o sinal do celular era muito ruim. E a estrada era muito perigosa. Então eu passei, na verdade, a estrada quase toda sem poder falar. A estrada toda. E eu passei mais de um dia sem me comunicar com ela. Imagine, início de casamento, todo dia colado, trabalhando junto, indo para tudo que é lugar. E aí, de repente, a gente passou mais de um dia sem falar, e ainda o perigo da estrada, e ela tentando falar, e estava incomunicável.
Até que um dia ela conseguiu, no outro dia ela conseguiu falar no meu telefone. Quando ela ligou para o meu telefone, eu tinha um amigo que era pastor, que era muito gaiato. E ele disse, me dê o telefone. E aí ele disse, oi amor, que saudade de você. Mas ele disse brincando. E ela chegou e disse, sai que eu conheço essa voz não é de Júnior. Passe o telefone para ele. E quando eu disse assim, oi amor, tudo bom? Aí ela começou a chorar. Por causa do timbre da voz. O que Jesus está dizendo aqui é que as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Que você reconheça a voz do pastor que fala com você, não do pastor Júnior, mas do pastor Jesus. Aquele que diz que dá a vida por você. E ele disse, olha, as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Os discípulos estavam angustiados, os discípulos estavam com medo. Jesus disse, ei, eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou estar em vocês e eu vou enviar o Espírito Santo. Jesus disse, olha, eu vou estar em vocês através do Espírito Santo. Jesus habita em você, o Espírito de Deus habita em você, é a voz do Senhor que fala ao teu coração, que brada, e a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus testifica no seu coração que você é filho de Deus, que você é filha de Deus, que você é amada por Deus. Não ouça a voz do inimigo, não ouça a mentira do diabo. A Bíblia diz que o Espírito testifica no nosso coração, testifica as verdades de Deus. Talvez você está passando por um momento de luta, de dor. Talvez você está passando pelo vale da sombra da morte. Esse Salmo 23 é para você. Mas se você não entender esse primeiro versículo, você não vai desfrutar dos próximos versículos. A primeira verdade que esse Salmo 23 traz para as nossas vidas é que o Senhor, o Deus, Criador dos céus e da terra, Ele é um Deus que é como um pastor de ovelhas, que cuida, que protege, que dá vida pelas suas ovelhas. Por isso que Jesus disse, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Você tem um Deus, não é um Deus que te abandonou, não é um Deus que está distante de você, é um Deus que se fez carne e habitou entre nós, que deu a vida por você, que foi perfeito, que venceu a morte, que venceu o pecado, que venceu o diabo, que venceu a tentação, que venceu todos os obstáculos para poder assumir a sua culpa. Ele que não tinha culpa, ele assumiu a minha e a tua culpa. E ele disse, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, reconhecem a minha voz e obedecem a minha voz. O que o salmista Davi está dizendo aqui no Salmo 23 é que esse Deus grandioso, Criador dos céus e da terra, o amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. O que ele está dizendo aqui é que ele conhece esse Deus, não apenas de ouvir falar, mas ele diz, é meu Deus. Como Jó uma vez reconheceu, ele diz, antigamente eu conhecia Deus de ouvir falar, mas hoje não, os meus olhos veem o Senhor. Ele está falando aqui de uma amizade, ele está falando aqui de um relacionamento, ele está falando de um Deus que ele conhece não apenas de ouvir falar, mas ele diz, não, é meu Deus, ele é como um pastor que cuida, eu sou a sua ovelha, que sou cuidado. Agora deixa eu te perguntar, você conhece esse Deus como um pastor? Ou esse Deus é um Deus distante? É um Deus desconhecido.
Esse Deus é um Deus que você não conhece. Você conhece o Salmo 23, mas talvez você não conhece o pastor do Salmo 23. Ele quer ser seu pastor. Então ele diz, olha, se esse Deus é o meu pastor, nada eu vou ter falta. Ele está dizendo, ele está olhando para a grandeza que ele descobriu. Ele descobriu um Deus que é grande, que é Yahvé, que é o Criador de todas as coisas, mas esse Yahvé não está distante. Esse Yahvé é um pastor da vida dele e é o meu pastor. O pastor cuida da ovelha, o pastor conduz a ovelha, o pastor protege a ovelha. Uma certa vez Jesus viu uma multidão, sentiu muita aflição no coração e ele sentiu compaixão pela multidão, porque a multidão estava aflita como ovelhas que não tinha pastor. Você não pode viver a vida como se fosse multidão. Você não pode viver a vida como se você não tivesse um pastor que cuida de você. Ele é o teu pastor que cuida de você. Você está proibido de se sentir sozinho, de andar sozinho, de andar desprotegido, porque esse Deus que você crê, ele é teu pastor. Agora você está pronto para enfrentar a vida. Qualquer situação, não importa a situação que venha na frente, você está pronto para enfrentar quando você tem a experiência de dizer, ele é meu e é o meu cuidador. O pastor é aquele que protege, é aquele que cuida da ovelha. Então quando ele diz, o Senhor é meu pastor, ele está dizendo, nada eu vou ter falta. Porque essa riqueza que eu tenho, essa grandeza que eu tenho, me faz dizer, ainda que falte, não me faltará o principal. Porque eu encontrei o meu pastor. Eu encontrei o meu Senhor. E nada me faz falta. Se eu conquistar, nada vai me fazer falta. E se eu perder, não vai me fazer falta. Porque não é o que eu conquisto ou o que eu perco. É o que eu já tenho. E eu já tenho meu pastor. Eu te convido e eu te desafio a conhecer a Deus como você nunca conheceu. E aí por isso que ele diz, o Senhor é meu pastor, eu não vou ter falta de nada. E aí ele começa a dizer, olha o que esse pastor faz. Ele, em verdes pastagens, me faz repousar e a águas tranquilas. Ele é o pastor que vai te alimentar. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Se você está nesse momento ouvindo a palavra de Deus, como uma ovelha que está com fome, querendo o alimento do Supremo Pastor, saiba de uma coisa, você vai sair cheio de fé desse momento. Ele diz, olha, ele me leva em verdes pastagens. Você vai se alimentar de Deus. Você vai se alimentar da palavra de Deus. Você vai ser fortalecido pela palavra de Deus. E ele vai te levar a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Só precisa restaurar o vigor aquele que se encontra cansado. Então ele está dizendo aqui, olha, tem momentos na nossa vida que nós estamos cansados, que nós estamos fadigados. Então ele começa a dizer aqui quais são as dificuldades da vida. Talvez você está muito cansado, mas saiba de uma coisa, você tem um pastor que revigora o seu vigor. Ele quer revigorar a sua força. Quando ele diz o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele não está dizendo que não vai acontecer lutas, que não vai acontecer, vão acontecer momentos na sua vida que você vai estar, sabe, sem força. Não, vai acontecer sim, porque você é humano,
porque vivemos num mundo caído, mas ele está dizendo o seguinte, olha, ainda que você ande se sentindo desse jeito, saiba de uma coisa, vai chegar o momento que esse pastor vai revigorar as suas forças e que esse seja o momento do vigor do Senhor vir na sua vida. Guia-me nas veredas da justiça, por amor ao nome dele. O Senhor tem direção para a sua vida. Saiba que uma direção de Deus em uma área que você está patinando, talvez há anos, uma direção desse pastor faz em uma semana um quadro de 2, 3 anos ser mudado, porque agora você recebeu uma direção certa do seu pastor. Busque a ele. Não tome decisões da sua vida sem ouvir o que o seu pastor, o Supremo Pastor Jesus tem para a tua vida. E ele diz, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte. Você está vendo que o vale da sombra da morte acontece? Quando ele diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, como é que algo não vai faltar na vida dele se ele está passando pelo vale da sombra da morte? Ele está dizendo, ele é o meu pastor, ele é o meu Deus, ele é a minha fortaleza. E ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não tenha como surpresa momentos em que você vai passar pelo vale da sombra da morte. Talvez um familiar seu, talvez até você vai perder alguém que você ama. Mas saiba de uma coisa, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, se você tem a certeza que ele é o teu pastor, saiba de uma coisa, você não vai temer mal algum, porque você tem certeza que ele está com você. E ele prepara uma mesa na presença dos inimigos. Esse pastor é muito interessante. Não é que você não vai ter inimigos na sua vida. Não é que você vai ter oposições na tua vida. Você vai ter oposições na tua vida. Mas ele está dizendo o seguinte, olha, esse meu Senhor, diante das minhas oposições, diante das minhas lutas, ele prepara uma mesa. Olha, os inimigos estão tentando me derrubar, me destruir. E o pastor está preparando a mesa. Coloca os pratos, coloca os talheres, traz a refeição e ele prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. A mesa aqui é a comunhão. Ah, como é bom ter um relacionamento com Jesus. Como é bom ser amigo de Jesus. Como é bom estar na presença de Jesus. Mesmo diante de inimigos, mesmo diante de obstáculos, mesmo diante de lutas. Esse pastor prepara uma mesa. Não saia da presença de Jesus, não saia da comunhão, do relacionamento com ele. E ele diz o seguinte, olha, tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo. Talvez você perdeu muitas coisas na sua vida. Talvez esse tempo de pandemia baixou o seu salário, talvez você perdeu o seu salário, talvez você perdeu alguém que você ama, talvez você está vivendo um momento de humilhação, cortaram a luz da sua casa, talvez você está sendo despejado. Saiba de uma coisa, ele diz, olha, tem inimigos, tem vale da sombra da morte, mas Deus vai me honrar. E ele diz como é que ele honra, olha, tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo. O óleo aqui é o Espírito Santo. Ele está falando da maior riqueza que alguém pode ter, da presença do Senhor. Uma vez roubaram o trono de Davi, o filho dele, Absalão, roubou o trono de Davi e perseguiu Davi, mandou os soldados traidores atrás de Davi. Davi teve que se esconder nos matagais e se escondeu numa caverna e escreveu um salmo, o Salmo 3, e ele disse, Deus, tu és a minha honra que me faz andar de cabeça erguida. O cara tinha perdido o reino, o cara tinha sido humilhado, o cara estava na sarjeta, mas ele disse, tu és a honra da minha vida que me faz andar de cabeça erguida. Quem tem esse Senhor como pastor, ainda que
perca alguma coisa, sabe que não perdeu o principal. E se não perder o principal, diz: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará na minha vida. E diz mais ainda: ainda que ele me mate, nele eu vou confiar. E diz mais ainda: se o meu Deus me livrar, eu vou louvar o nome dele, mas se ele não me livrar, continuarei louvando o nome dele, porque a minha fé não está baseada no que ele faz, porque o que ele já fez e o conhecimento que eu tenho, a amizade que eu tenho com ele, nada nesse mundo vai poder mudar, porque ele é meu pastor e não sentirei falta de nada.